Lucas capítulo 12, do versículo 1 ao 31. Advertências e estímulos. No meio tempo, tendo-se reunido uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é uma hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurrar nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, que não tenham medo de que matem o corpo e nada mais possam fazer depois. Eu, porém, mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem autoridade para lançar vocês no inferno. Sim, digo a vocês, este vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 bundas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que eu negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando os levarem às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, nem com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deve dizer. A parábola do rico insensato. Alguém da multidão disse: Mestre, diz ao meu irmão que divide a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me designou juiz ou julgado entre vocês? Então ele lhes diz: Cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganho, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Contou-lhes então esta parábola. Uma terra de certo homem rico, produzindo muito, ele pensou mesmo: o que você vai fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Eu direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida será recorrente. Então, quem vai ficar com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Não se preocupe. Jesus disse aos seus discípulos: Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo é mais importante do que a roupa. Observem os corvos: não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestia-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Portanto, não busquem o que comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo gentil é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai de vocês sabe que precisa delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas a vocês.